Fala meninas, sejam bem-vindas ao nosso podcast, nosso TPMcast. Aqui um tempo para as meninas, para as mulheres, para jovem, adolescente, não importa a idade, mas a gente tem esse tempo aqui de mesa, né? Pra gente poder falar sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, os assuntos que é só de mulher, é um papo calcinha hoje, viu? E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Ela é muito querida, uma amiga minha do meu coração. Ela é médica, ela é mãe da Helena, a esposa do Paulo. Ela é a Mabelle Lima. Oi, meninas! Seja bem-vinda ao nosso TPM, né? Obrigada, Angélica. Olha, gente, eu vou confessar que a gente já tem um tempo que tá tentando marcar, né, Mabelle? Mas a Mabelle teve filha há pouco tempo, a Heleninha. Aí a gente conseguiu, saiu. Saiu, nasceu! Nasceu o nosso TPM com a Mabelle, né? A gente vai conversar hoje sobre um papo de mulher. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, um pouquinho, assim, da sua trajetória, né? Onde você começou? Fala um pouquinho pra gente, Mabelle. Então, meninas e Angélica, eu fiz assim, eu me lembro que eu era menina, eu era meio nerd, sabe, já. Então, eu gostava, assim, de pegar os livros, mesmo sem... de biologia, porque eu gostava de biologia, né? Mesmo sem tá ali num período mesmo do colégio, eu sempre gostava ali. Meu capítulo preferido, ciclo menstrual. Olha como eu era nerd. Uau, já era seu dom, né? Já era ali chegando, chamado. Né? Já era ali um chamado. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade aqui em Fortaleza, na UFC, foi onde eu me formei em medicina. E lá na faculdade, desde o começo, a gente já é direcionado a participar de alguns projetos de pesquisa, de extensão, que a gente chama, na comunidade. E desde o começo, antes do primeiro dia de aula, eu já entrei em projetos relacionados à ginecologia e obstetrícia, saúde da mulher. Que legal. E é seu dom total, assim. Que ela, gente, ela ama o que ela faz. Então, assim, desde o começo, foram 6 anos de faculdade, 6 anos nesse projeto. E não titubeei na hora de marcar lá o X na residência médica de especialização de ginecologia e obstetrícia. Então, fiz medicina, depois fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia. Então, toda ginecologista é obstetra, toda obstetra é ginecologista, mas cada um acaba que às vezes vai seguindo para uma área que gosta mais. Depois eu fui entrando na área de casais que têm dificuldade para engravidar. Então, essa é a minha especialização em fertilidade e reprodução assistida. Mas o ginecologista, ele é o clínico da mulher. Né? Então, acaba que eu abordo todas as áreas da saúde dela. Ai, que legal, né? Eu sempre vi muito, assim, nos seus olhos o quanto você ama a área da saúde, de cuidar de mulher. E o quanto, gente, ela é disponível para ajudar, para atender, para as pessoas aqui da igreja, a comunidade. E é muito lindo ver você exercer o seu dom que Deus te deu, né, para cuidar de vidas. Isso é chamado, isso é ministério, né? E sabe, Angélica, uma coisa que eu percebi? Eu percebi nos últimos anos que não adiantava eu cuidar só da parte física, sabe? Porque às vezes o problema era espiritual, às vezes o problema era na mente. Emocional, sabe? Né? Emocional. E principalmente na infertilidade, né? Isso. Que mexe tanto com o emocional do casal, demais, né? Da família toda. Demais. Mas hoje a gente vai falar com meninas, né? Sim. Com jovem, com adolescente, é um papo com XX, tá? É um papo XX. Só tem homem aqui na produção. Aqui eles vão aprender na produção, mas aqui o nosso papo é XX. E aí, Mabelle, a gente colocou umas perguntas. Verdade. A gente abriu uma caixinha de perguntas, gente, lá no nosso Instagram. E aí teve algumas perguntas aqui. Então a gente vai conversando e vamos, né, colocando essas perguntas durante a conversa. Aí o que eu queria te perguntar, assim, de primeira. A adolescente, ela tá indo no pediatra. Qual é a hora de ir pra ginecologista? Teoricamente, o período ideal é quando começa a aparecer os primeiros sinais ali da puberdade. Então, na menina vai ser a formação dos seios, o aparecimento dos pelos, depois que vai vir a menstruação. Então, o ideal é que quando comece já a aparecer ali o peitinho, né? Já tá formando peitinho, pronto. Quando tiver nessa fase, o ideal é que vá para o ginecologista pra gente orientar, conversar com os pais, porque eles também ficam ansiosos, para conversar como vai ser esse momento de transição e preparar eles para preparar também a menina nesse período. Deixa eu te fazer uma pergunta minha, assim, de dúvida. Antigamente, não sei se tem relação, mas as nossas avós, nossas mães falavam assim, eu menstruei com 17 anos. E hoje, cada dia mais cedo, as meninas estão menstruando. Tem alguma relação com o quê, assim? O que acontece? Hoje eu costumo falar para as pacientes que tudo na vida, tudo na medicina futuramente vai estar relacionado com a alimentação, hábitos de vida. Então, o que acontece? A menina que tem uma má alimentação,
A menina que é gordinha, então eu fui uma adolescente gordinha, eu menstruei mais cedo, a gente vai falar sobre isso. A menina que come, por exemplo, muitos alimentos com soja, isso também está relacionado, porque a soja tem uma liberação de hormônio feminino. Então, a menina que vê pornografia, por exemplo. Estimula. Lembrar, meninas, que pornografia não é pegar uma revista que pornografia, não. Pornografia tá na novela, pornografia tá no filme. E hoje em dia, com acesso a todas as informações que tem. E hoje em dia tem pornografia em tudo, no TikTok. Aí a menina acaba vendo e isso antecipa, porque acaba ativando ali no cérebro os hormônios da puberdade. Então, meninas que são mais gordinhas, meninas que têm uma má alimentação, meninas que têm acesso à pornografia mais cedo, elas acabam entrando na puberdade mais cedo e menstruando mais cedo. E aí, então a menina vai nessa época da puberdade, né? Pra adolescente. Mas porque assim, a primeira vez que você vai no ginecologista é um medo, né? É verdade. Tô lembrando aqui da minha primeira vez. Eu também tô lembrando da primeira vez que eu fui. Não, minha mãe não me levou, eu fui sozinha. Então, eu já tinha mais de 18 anos, eu já fui sozinha, eu já fui dirigindo. A minha mãe não me levou. Então, eu acho que ainda existia um tabu nessa geração de você levar a filha pro ginecologista. Talvez fosse o sinal que ela estivesse tendo vida sexual. Ou... Talvez com medo da mãe, do que vai ouvir, Exatamente. Né? E aí, a gente tá falando hoje com meninas, com as mães. E a mãe precisa cuidar da saúde, né? Sim. Então, esse gap, assim, de 12 anos que parou de ir pro pediatra, porque normalmente para com uns 12 anos, né? Porque é quando entra a classificação de adolescência. E aí, fica esse vácuo aí até ou a adolescente ou a jovem ter a iniciativa de ir pro médico, ou então a mãe ter a iniciativa de levar. E aí, o que vai acontecer na primeira consulta? Pronto. O bicho de 7 cabeças, né? Porque você vai com medo já. É muito interessante, gente, a primeira consulta da adolescente. Assim, eu sempre falo para ela, né? Geralmente vai acompanhada. Geralmente é a mãe mesmo que leva. Então, eu sempre começo a consulta dizendo, olha, a consulta vai começar com vocês duas. Depois vai ser só a menina sozinha. Por quê? Primeiro, nós não somos pediatras, ginecologistas, né? Sim. E outra coisa, menina, super importante, nós temos o sigilo médico. Então, é um momento que vocês podem tirar dúvidas. Eu não falo nem só da parte de sexo, isso não, mas dúvidas sobre o corpo, sobre o desenvolvimento, sobre menstruação, que às vezes ela fica constrangida ali de falar na frente da mãe, e é um momento de tirar as dúvidas, sabe? Então, é muito importante também dizer para ela que tem o sigilo médico, o que acontece ali, se ela não quiser, a gente não precisa falar nada para os pais. E a gente acaba ganhando a confiança da paciente, e a gente, às vezes, pega uma coisa que está errada, né? Troca algum comportamento que poderia ser danoso no futuro. Então, a gente consegue muito sucesso fazendo assim. E aí, já tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Normalmente, você toma anticoncepcional para evitar uma gravidez. Mas existe o protocolo da médica poder usar o anticoncepcional para outra função? Porque teve até uma moça que mandou mensagem falando assim, olha, eu fui na médica, eu sou virgem, eu tô tomando anticoncepcional, e o que minha mãe vai pensar? Meu pai vai abrir minha gaveta, vai ver um anticoncepcional, vai pensar que eu, né? E aí, existe essa... Gente, na verdade, o nome é pílula anticoncepcional, mas não deveria ser esse nome. Porque tem várias outras funções, né? Então, assim, os métodos contraceptivos, os hormonais, né? A gente tá falando aqui da pílula, que é o mais comum. Melhora a cólica, diminui a menstruação, às vezes melhora a TPM na paciente. Então, assim, serve para outras coisas. Não é só como método contraceptivo. E é importante os pais participarem desse processo também, até porque eles que vão comprar. Verdade. Né? Para eles, eles não serem os primeiros a gerarem preconceito. Às vezes aquela menina tá no momento ali com a família, no fim de semana, a família que eu digo, os avós, os tios, e vem ela tomando, podem perguntar alguma coisa, ela ficar constrangida. Então é importante mesmo a mãe e o pai estar participando desse processo e ver sem o preconceito a questão de, minha filha tem muita cólica, a menstruação dela, ela não vai para a escola. O ovário policístico também? Como assim? O anticoncepcional ajuda? Pronto. Boa pergunta. Gente, o que é a SOP? Né? Porque tem até uma pergunta, né, que a gente viu aqui. Pera, pode falar, que eu vou ver aqui qual a Então, pergunta. Uma coisa é você fazer um ultrassom e ter ovário policístico. Outra coisa é você ter a doença, a síndrome do ovário policístico. E aqui uma coisa importante, nos últimos anos, o ultrassom não é mais utilizado para adolescente, para a gente dizer que tem a doença do ovário policístico. Então, é só a partir de 8 anos após a primeira menstruação que a gente usa o ultrassom para diagnóstico. Tá? Então, assim, o que é a síndrome e a doença do ovário policístico? Até porque é o transvaginal, né? Ou pélvico, mas a pélvica também pode dar o diagnóstico. Mas por quê? 70% das adolescentes
tem lá, quando vai fazer ultrassom, o ovário com aspecto policístico e ela não tem a doença do ovário policístico. Então, o que é que acontece? Muitas de vocês, meninas, sinto muito, mas muitas de vocês, até adultas mesmo, podem ter recebido um diagnóstico errado de SOP na adolescência, ter iniciado ali uma pílula anticoncepcional sem necessidade. Entendi. Então, isso é uma coisa importante. Uma coisa é você ter o ultrassom lá dizendo, na conclusão, ovário policístico. Outra coisa é você ter a doença do ovário policístico. Entendi. Respondendo à pergunta do anticoncepcional. Doutor, é obrigado quem tem SOP usar anticoncepcional? Não. O que é que o anticoncepcional vai fazer? O que é que acontece na paciente que tem SOP, né? Ela tem 3 sintomas principais. Ela vai ter irregularidade na menstruação, ela vai ter um aumento dos pelos. Então, a gente, mulher, não é para ter pelo no buço, no queixo, no seio, no meio da coxa. Isso a gente chama de hirsutismo. Isso é um sinal de desequilíbrio hormonal. E o terceiro sintoma é aparecer na ultrassom a imagem dos ovários policísticos. Então, a pílula anticoncepcional, ela vai entrar ajudando a diminuir os pelos. Então, quem aqui usa pílula anticoncepcional sabe que a grande maioria diminui a oleosidade da pele. Ela faz a paciente sangrar todo mês. Então, por exemplo, Angélica, eu tenho um paciente que tem SOP que passa o ano todo sem menstruar. Entendi. Só menstrua se a gente iniciar anticoncepcional. Então, assim, a função do anticoncepcional, melhorar a pele, melhorar a acne, diminuir um pouco a queda de cabelo, que a SOP pode dar, e fazer ela menstruar todo mês. Mas se é uma paciente que menstrua ali 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, que não tem tanta queixa de acne, de aumento dos pelos, a gente pode entrar num acordo de não iniciar. A pergunta que tem aqui, quais os tratamentos mais indicados para quem tem SOP e histórico de enxaqueca? Pronto. Tem relação? Tem. A pílula, né? A questão da pílula tem... Na verdade, assim, a SOP é uma doença inflamatória, né, gente? Sim. Então, tudo que é de inflamação que entra no corpo pode causar enxaqueca. Então, vamos lá. Tratamento. Pílula é um dos tipos de tratamento, que ela vai tratar isso que eu falei, de fazer sangrar todo mês, de melhorar a pele. Mas a base do tratamento é mudança do hábito de vida. Perda de peso e alimentação. Por quê? A origem da SOP, se a gente for olhar lá no comecinho mesmo, é pelo aumento da insulina. Então, todas essas alterações que ocorrem no corpo é pelo aumento da insulina. Não sabia. E a gente não consegue diminuir a insulina e diminuir todos os sintomas da SOP sem a paciente mudar o estilo de vida. Uau. Então, não Gente, adianta. como é importante, né? Tudo. Não adianta você tomar anticoncepcional desde a adolescência se você não tem uma boa alimentação e não faz atividade Exercício física. físico. Aí o que é que vai acontecer? Quando para o anticoncepcional, volta tudo. Volta a pele. Sim, não cuidou de nada, né? A menstruação fica toda desregulada. Por quê? Porque não agiu ali na base. Então, a base do tratamento é a mudança do estilo de vida. Existe a metformina, que ela vai acabar diminuindo um pouco, a insulina também, que também não é indicada para todas as pacientes. E aí, a relação dos primeiros anos de menstruação, assim, na adolescência, na juventude, né? Com a cólica. Porque eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha muita cólica. Eu também. Nossa, eu ficava na cama. E hoje eu não tenho mais. Tem alguma relação? Tem. O que acontece? Os primeiros anos de menstruação, gente, podem ser caóticos, tá? Porque, assim, é caótico na parte da mente, caótico lá embaixo, porque a gente aprende a usar absorvente, a gente tem que aprender a trocar no colégio, porque a gente tem que ir pra aula, e a gente não sabe uma coisa e tem que usar com medo de se sujar. A mudança de humor, a questão das cólicas. Então, assim, geralmente... Quando a gente é adolescente, né, Angélica? A gente come muito mal. Não é verdade? A gente não tem aquela consciência, né? Que é muito difícil a gente ter na vida adulta também. A gente fura, às vezes, a dieta. Mas a gente não tem aquela consciência de boa alimentação, de fazer exercício. E, gente, a cólica, ela é muito relacionada com a alimentação. E, normalmente, na época do período menstrual, é a época que você mais quer comer doce, açúcar e besteira. E aí, o que acontece? Você sente mais vontade e piora a cólica no mês seguinte. Então, se você quer melhorar a cólica ali nos meses seguintes, você tem que ter uma boa alimentação nesses meses, né? Boa alimentação o quê, Mabelle? Imagina tudo aqui na tua mente, que tu sabe que é gostoso, mas que faz mal. Batata frita, chocolate, hambúrguer, muito chocolate, muita fritura, cachorro quente. Pronto, tudo isso é alimento inflamatório e vai piorar a cólica, entendeu? Mas assim, não normalizando a cólica. A gente não tá normalizando. Então, quando é que você tem que se preocupar? Quando é uma cólica que te incomoda. Por exemplo,
Ai, Mabel, eu deixo de ir para a escola, eu deixo de ir para a faculdade porque eu tô com cólica. Opa, já não é normal. Pra tu ter uma ideia, Angélica, tem paciente que chega no consultório que diz que só menstrua, que sabe que tá menstruado porque mela a calcinha. Sim. Porque não sente dor. Ou sente uma dor que pouco incomoda, que toma ali um paracetamolzinho, que a gente considera um analgésico leve, e passa. E eu sempre falo assim, nossa, depois que da vida adulta, as minhas cólicas menstruaram muito, melhoraram muito, assim. A menstruação melhorou, as cólicas melhoraram. Então, é essa mudança de vida, de você ser intencional do que você tá comendo, né? Isso mesmo. E aí, como aliviar as cólicas? E aí, como que a gente pode ajudar no alívio das cólicas, assim? Porque a gente sabe que adolescente sofre, deita na cama, quer chocolate, chora por causa do namorado. Então, primeira coisa, alimentação... Fica mais sensível. É verdade, fica mesmo. Alimentação, atividade física, anti-inflamatórios comuns, aí vai ibuprofeno, nimesulida, o famoso Postan, né, que as pacientes usam muito. Então, isso é o que a gente começa de primeira linha. Se não resolver com isso, a gente pode pensar em iniciar a parte hormonal. Sim. Que aí pode ser desde pílula, injeção, DIU, Implanon, enfim. E aí, a mudança de humor também tem relação, né? Tem. Com o período pré-menstrual, que é o TPM. É o TPM, é verdade. É porque assim, gente, é o seguinte, se vocês forem aí já lembrar lá do ciclo menstrual, é uma gangorra, né? Os nossos hormônios. Aí o que acontece pré-menstrual? Tem uma queda desses hormônios. E essa queda que vai causar os sintomas. Então, é comum, em boa parte das pacientes, ter dor no seio, ficar com as pernas inchadas, ficar mais irritada, gente. ficar com aquela toda, dor né? lá embaixo, isso. Mas, Mabel, isso é um problema? Quando isso se torna um problema e atrapalha a qualidade de vida da paciente, aí é o transtorno pré-menstrual, que aí isso se torna uma doença. Entendi. Então, você ter TPM, ok, né? ok. Mas Normal. se isso tá atrapalhando a sua vida, aí a gente tem que trabalhar nessa parte. E eu acho muito engraçado, gente, a minha mãe, a minha avó, eu não tinha esse negócio, não. Eu não tinha esse negócio de TPM. Às vezes é porque nem lembra, viu? Eu até falo pra mim, não, porque você sempre tava na TPM. Você sempre esteve no período de TPM. E aí, pra gente falar mais um pouquinho sobre a menstruação, uma pergunta aqui que elas me mandaram. Mulheres virgens podem usar absorvente interno? Polêmica, hein? Polêmico, né? Mas vamos lá. Gente, depende da sua concepção de virgindade. Se você considera que vai perder a virgindade somente quando você tiver uma relação com penetração, ok. Mas se você achar que em apenas você tocar no ímã você vai perder a virgindade e isso para você é um problema, aí você não vai colocar absorvente interno. Mas assim, o absorvente interno, para quem não já viu, ele é desse tamanho. É menor, né? Menorzinho. Dá para colocar, é fácil de colocar e, na verdade, não há o rompimento do ímã se você colocar absorvente interno. Tipo, é interno, mas não... Isso, então... e é uma rua sem saída, tá, gente? A vagina, então, se você colocar, ele não vai para outro canto, não. Então, assim, pode colocar, assim, contanto que você se sinta confortável e que você saiba, né, manusear aquela região. Porque tem meninas, por exemplo, Angélica, que não gosta. Nem de não gosta saber, né? de saber, de se conhecer, por exemplo. Tem também o coletor menstrual, né? Então, eu nunca usei. Que é o copinho, né, meninas? Pra quem não conhece, é muito comum, vende na farmácia. Sim, né? Custa em torno de uns R$70. Teve uma época que tava na moda, assim, né? O coletor. Vem 2 e tem o reutilizável e tem o descartável. Legal. É uma boa. Maravilhoso. Assim, eu não menstruo, né? Eu sou bloqueada, agora eu tô amamentando, tô sem menstruar. Mas, por exemplo, minha irmã usa, ela ama. Por quê? Você coloca, é super fácil de colocar, você não sente que tá dentro. Eu já usei para experimentar, né? Você não sente que tá. Tem um fiozinho também, igual o absorvente? Não, ele é como se fosse um copinho mesmo e tem uma pontinha para você puxar. Aí ele fica lá, um copinho aqui, ó. Aí o sangue fica aqui caindo nele. Você pode usar ali entre 4 a 6 horas, lava e troca. Então, assim, é bom para quem tem alergia a absorvente. Vocês sabem, né, meninas? Como é ruim usar absorvente. É horrível. Coça. Fica abafado, cheio de sangue. E a gente nesse calor de Fortaleza. Então, assim, para quem não gosta de usar absorvente, é uma excelente opção. Eu, depois que tive filho, eu só uso o absorvente interno. Para mim, é assim, outra vida. E assim... Sério, porque é muito ruim absorvente, né? Tem pacientes... E assim, geralmente, a gente indica coletor para as pacientes, por exemplo, como você, que já usa absorvente interno, que já não tem esse preconceito de colocar lá dentro, de achar que não vai se perder no meio do corpo, sabe? Então, geralmente, as pacientes que vão pro coletor são pacientes que já usavam absorvente interno. Que já tem, né? Já sabem como é que faz, porque para adolescente é mais difícil mesmo, né? E sobre
Agora a gente vai falar aqui sobre... Gente, tem muita pergunta polêmica. Vou fazer. Vamos agora para autoexame? Vamos. Com que idade eu devo começar a fazer o autoexame? O autoexame na mama, né? Aquele dia apalpar que chama? Palpar. Palpar na hora do banho, né? Na verdade, meninos, os nódulos na mama tem nódulo benigno, que não é câncer, e tem nódulo maligno, né? Então, realmente, o mais comum na gente, paciente jovem, até mesmo adolescente, pode aparecer os nódulos benignos, que o mais comum é o que a gente chama de fibroadenoma. Então, é importante a menina, sim, quando ela começar já a formar o peitinho, que ela já tiver passado dessa fase do caos, da puberdade, do começo da mudança do corpo, a mãe ensinar como é que palpa. O ideal é você colocar a mãozinha para trás, deitar ou em pé e palpando assim, ó, dedilhando mesmo. Dedilhando. Por quê? Porque você sabendo o que está acontecendo, quando aparecer alguma coisa diferente, se aparecer, Deus o livre, né? Você já sabe o que está acontecendo. Sim. Então, assim, recentemente eu atendi uma menina. Tinha 16, 17 anos com nódulo. Era um nódulo grande. Provavelmente era um fibroadenoma. E a gente encaminha para o mastologista. Às vezes precisa tirar, fazer biópsia, enfim. Mabelle, e sobre o absorvente diário? Protetor diário. Protetor diário, né? E aí? É uma polêmica também, né? Gente, é assim. Tudo que abafa lá embaixo é danoso. Então, se você usa roupa muito apertada, se você passa o dia, por exemplo, com roupa de academia suada, se você usa aquelas calças de tecido sintético, se você usa aquelas calcinhas, né, com tecido não algodão por muito tempo, você acaba abafando tudo, muito lá embaixo. Tudo na vida da mulher. Então, assim, a nossa pepeca foi feita para ficar livre. Free pepecas. Free pepecas. Foi feito para ficar livre. Se a gente abafa muito, a gente facilita ter corrimento, a gente facilita a proliferação de bactérias e fungos danosos. Então, assim, mas eu tenho um paciente, Angélica, por exemplo. Não, doutora, eu não gosto de ficar com aquela sensação de molhado. Tá, então usa um que é pelo menos 100% respirável. O ideal é não usar. Né? O ideal, na verdade, é a gente usar calcinha o mínimo possível. A gente sai na rua de calcinha, porque, enfim, tem que usar. Mas em casa, né? Não usar calcinha, ficar só de short de vestido, dormir sem calcinha. E durante o dia, já que você não consegue ficar sem, usar o protetor diário. Pronto. Então, a nossa hashtag hoje é Pepeca Livre. Pepeca Livre. E aí, a gente falando sobre corrimento, a gente tem algumas questões aqui. É normal ter secreção e sentir sempre a calcinha úmida? É normal. Gente, o que acontece? A nossa vagina, ela é igual à nossa boca, sabe, Angélica? Então, molhada, né? Então, a nossa pepeca, a parte de dentro, né? Lembrando que quando a gente fala pepeca, a parte de fora é a vulva. A gente tá falando de vagina, né? Que é aquela parte de dentro. Ela tem a sua secreção. E, gente, quem diz, a mulher aí que diz que não tem corrimento nenhum período do mês, ela tá mentindo, tá? Porque ela vai ter. A gente só vai reduzir ali a secreção quando a gente estiver perto da menopausa, que a gente vai ter uma queda hormonal, aí tem realmente a queda dessa secreção. Mas o que é normal é uma secreção clarinha, que não coça, não tem um cheiro forte. Que aí já é a pergunta, é normal ter corrimento, né? Que aí vai ser aquela secreção que no período fértil vai ser uma secreção clara de ovo, vai ter uns momentos que ela vai ser branca, ela pode ficar um pouco amarela do contato com o tecido da calcinha. Então, esse é o corrimento normal. E isso não quer dizer que a gente nunca vai ter um corrimento fora do normal. Qual é a idade, assim, que começa? Porque... Puberdade. Na puberdade, porque né? A maioria... Nos hormônios. Isso dá clara de ovo. Sim. Mas é muito comum a menina, por exemplo, ter um corrimentozinho amarelado na calcinha, que a mãe, às vezes, vai pra consulta morta de preocupada. Mas a gente diz pra ela que, mãe, não fique com raiva, mas é higiene. Porque eu sou mãe de menina, né, gente? Então, assim, pode morrer de limpar a pepeca. A menina bota a mão no chão, bota a mão na pepeca, bota a mão na boca, pega na pepeca. Então, assim, orientação básica de higiene e resolve o problema do corrimento. Então, tem uma pergunta aqui que já vai casar com isso, que é sobre a limpeza. Vamos lá. Qual o melhor sabonete para usar íntimo? E qual quantas vezes? Toda vez que eu vou fazer xixi, toda vez que eu vou no banheiro, eu tenho que me lavar? Gente, ó, lembrando, a lavagem lá embaixo é só fora, tá? Então, a nossa vagina, que é a parte de dentro, ela se limpa sozinha. Então, na parte de fora, tem mulher que não gosta de usar sabonete e não é problema, ela pode realmente lavar só com água. Mas eu, pessoalmente, eu me sinto mais confortável usando sabonete. Sim. Qual o melhor usar? De bebê ou uns manipulados, que às vezes a gente costuma passar.
Tá? Então, vá lá na farmácia. Se a gente Aqueles for de na farmácia, seção, tem várias opções. Aqueles são legais? Gente, o melhor de bebê. A gente não pode falar marcas, né? Uhum. Mas o melhor são os sabonetes sem fragrância, por exemplo. Os Eu vou neutros. usar fragrância de lavanda. Amiga, Flores pode do campo. morrer de usar. 5 minutos vai estar com cheiro de pepeca. E outra coisa, quando você usa fragrâncias lá embaixo, você desequilibra as bactérias e os fungos que moram lá. Então, não é interessante. É interessante você usar coisinha sem cheiro, leve, com pH parecido com o da vagina. E sobre... E 1 a 2 vezes ao dia, no máximo, né? Tu tinha perguntado a frequência. 1 a 2 vezes ao dia, no máximo. Só fora. Não é porque você quer mais xixi, você quer... Vamos ver aqui mais uma pergunta, que tem um monte de pergunta aqui. A gente já falou da limpeza, a gente já falou. Minha vagina é normal? Qual é? O que é normal, né? O normal é a sua. Por quê, gente? Existem várias formas, por exemplo. O monte pubiano, que a gente conhece como testa, né? Se a paciente engorda muito, ele é uma região que tem muita gordura, então ele vai ficar mais gordinho. Sua pepeca vai ficar mais gordinha se você engorda. Se você não tem a tendência a engordar, você vai ficar com a pepeca mais sequinha, tá? Tem paciente que tem os pequenos lábios mais avantajados. Se isso incomodar, tem cirurgia para resolver. Tem paciente que tem menor. Tem paciente que tem assimétrico, um maior e outro menor. Então, assim, tem pepeca de todo jeito. E aí, perguntaram aqui. Meus seios ainda vão crescer? Até que idade os seios crescem? Geralmente até o final da puberdade. Então, ali até os 14, 15 anos, é o desenvolvimento mamário. E é normal ter um seio maior do que o outro? É, super normal. E o meu também é. O que não é normal é se for muito assimétrico, tá? Mas isso, assim, normal no sentido de estética, né? A paciente pode se sentir mal por conta disso. Aí ela faz uma cirurgia estética para resolver a assimetria. Aqui, tem uma aqui que eu tava procurando. Que a gente falou sobre o ímen, né? Se eu não for mais virgem, com o tempo, o meu ímen pode voltar? Não. Uma vez aberto estarás. Inventei isso agora. Mabelle, capítulo 1. Então, você falou sobre a secreção? E o corrimento, são diferentes? Assim, o corrimento. Você tem um corrimento normal. O corrimento é alguma doença? Tem um corrimento que é normal, que é esse que eu falei. E tem um corrimento que a gente chama de patológico. Então, quando é que você tem que se preocupar? Quando é um corrimento verde, com muita coceira, quando ele vem em pedaços, que é o que a gente chama de nata de leite, quando ele é associado, por exemplo, com odor forte, aí isso você tem que se preocupar. E deve ser, na maioria das vezes, meninas, é só um desequilíbrio das bactérias e do aqui, fungo. Como tratar? Tem que ir no médico, né? Por exemplo, se for uma candidíase, tem que tomar antifúngico. Lembrando que nem toda coceira é candidíase, tá? Então, na verdade, Angélica, a principal causa de coceira lá embaixo é como se fosse uma alergia. A gente chama de dermatite de contato. Não é alergia em si, é primo da alergia. Então, às vezes, é calcinha, o tecido da calcinha, que sua pele não se dá bem. Próprio sabonete. É muito comum o paciente iniciar um sabonete íntimo novo e começar a coceira lá embaixo, até alimentos. Tem pacientes que têm alergia alimentar, comem alguma coisa e coça a pepeca. Então, tudo isso a gente avalia quando a paciente chega com essa queixa de coceira lá embaixo. Aí, esse daqui. Agora aqui já são as mulheres mandando, né? Existe alguma vitamina que ajuda a engravidar? O que acha de garrafada? O que é garrafada? Eu não sei. Nem a gente sabe. Mas é muito comum. É uma mistura de... É uma cultura popular, garrafada, na verdade, né? E ajuda a engravidar? Não. Ajuda a engravidar? A gente não recomenda. Na verdade, a gente não sabe o que é que tem dentro. E, na verdade, alguns desses produtos podem causar até pancreatite, hepatite. Eu, na época da faculdade, eu tive pacientes que usavam garrafada para emagrecer essas coisas. E chegou com hepatite fulminante mesmo. Aquela hepatite que vai evoluir. Eu não conhecia essa garrafada. Que chega quase ali no transplante. Eu lembro muito bem dessa paciente. Então, assim, vitamina para engravidar. Gente, não é a vitamina que vai fazer a paciente engravidar. Mas o que acontece? Antes de você liberar para engravidar, o ideal é que pelo menos 3 meses antes, você comece a tomar umas vitaminas que vão ali melhorar a questão da sua saúde na gestação, que a principal é o metilfolato, né? Que é o metabólito do ácido fólico, que é o mais comum. Então, ele é o principal porque ele age ali no tubo neural do bebê. Então, se você engravidar com deficiência de metilfolato, o bebê pode nascer com algum problema neurológico.
Então, por isso que é importante esse tratamento, essa preparação antes da paciente ácido engravidar. fólico? Só que o que deve ser usado hoje é o metilfolato, que é o metabólito do ácido fólico. O ácido fólico entra no corpo e se transforma em metilfolato. Entendi, não sabia. Entendeu? Tô procurando mais uma pergunta aqui, que elas tinham mandado sobre o útero bicorno. Bicorno. E septo vaginal. Tenho esses dois, aí a pergunta ficou cortada. Pronto, é assim. Gente, o que acontece? Quando a gente tá lá no útero da nossa mãe, você que é menina, né? O seu útero, ele é assim, como se fossem duas folhas assim coladas, certo? E com o passar da gestação, vai tendo essa cola vai se desfazendo. Em algumas pacientes, não se desfaz completamente. Então, tem pacientes que têm o septo, que é assim. Tem pacientes que descola, mas não descola todo e fica o útero como se fosse um coração, que é o conhecido útero bicorno. Mas, Bela, isso traz algum problema para a paciente? O bicorno, não. O septado, sim. Porque ele é como se fosse uma trave. Uma trave ali no meio do útero, que é onde o bebê fica, né? Uhum. Então, pode ter abortamento, se engravidar, pode ter parto prematuro, tá? Então, as malformações, que é o que a gente chama, né? Essas alterações congênitas, podem afetar. Mas é mais o útero septado mesmo. Doutora, a gente já tá finalizando. Passou tão Já? rápido, né? Valha! Vamos marcar um próximo? É mesmo. Você traz É verdade. pra gente ensinar pra elas as questões de anatômicas. Bora Vou marcar trazer, vamos. mais rápido, né? Gente, como passou rápido. Uma pergunta também sobre o casamento. Como que a menina vai se preparar para o casamento? Tem que ir para uma consulta? Tem que fazer exame? Como que é? Tem. Idealmente, né, se ela não usava método contraceptivo, gente, não vale faltando um mês pro seu casamento, tá? Então, o ideal é que você vá pelo menos uns 6 meses antes, pra gente escolher o melhor método, de acordo com tudo aquilo que você deseja, com tudo aquilo, a sua expectativa com o método, e a gente vê a sua adaptação com ele. Porque ninguém merece você casar e tá ali com dor de cabeça, tá tendo sangramentos inesperados por conta do método na lua de mel. Então, quanto mais cedo você for, mais preparada você vai. Aí a gente aproveita e vê exames da tireoide, vê exame de saúde geral, né? Faz um geralzão. Se já iniciou a vida sexual, exames de ISTs, né? Que são as famosas DSTs. Então, toda essa preparação é o ideal antes de ir para o casamento e antes. Não deixe para a última hora. Sim. E aí, doutora, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para as meninas sobre a saúde, a importância da saúde, de você se cuidar, de você não ter medo, não ter vergonha, né? Você ter uma médica. Eu acho tão importante. Uma médica para chamar de si, né? Uma médica para chamar de minha. A Mabélia, minha médica. E você poder perguntar sem medo, porque o seu corpo, você precisa entender o que está acontecendo. Por que eu tô com cólica? Que dor eu tô sentindo? Essa dor não tá normal, essa dor tá estranha. E isso vai te prevenir de ter uma doença lá na frente, né? Alimentação, como você falou. Então, uma médica... Eu tenho o seu médico que fez o seu parto é o meu médico que fez o meu parto. Então, eu acho muito legal do Dr. Joaquim, porque eu fui nele agora esses dias e ele falou assim... você emagreceu? Mas olha, você tá cuidando da alimentação? Você tá cuidando do exercício físico? E não é só uma questão ginecológica, mas é uma questão da saúde. Como um todo. E é muito importante isso. E isso te faz... Abre os seus olhos para você cuidar da sua saúde e saber... Porque quando a gente é novinha, a gente é bom demais, né? Tudo vai indo. Ai, tô com cólica. Ai, como um chocolate. Ai, né? A consequência só vai vir depois. Exatamente. E aí você tá colhendo seus frutos. E essa oportunidade de ter essas informações, a gente ter esse tempo de mesa, das meninas terem essa qualidade de informação, é muito importante para o que elas vão ser, né? Por que elas vão... Qual a mãe, o corpo para você preparar para você ser mãe, para ser uma boa esposa, para você ter um bom relacionamento com você mesmo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas. Meninas, a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Verdade. Né? Então, assim, hoje, graças à internet, há momentos como esse, né? Sim. A gente tem muita oportunidade de momentos de educação em saúde, porque esse é o momento de educação em saúde, né? A gente está aprendendo como ser mais saudável. Então, eu estimulo você, menina, adolescente, mulher, a se tornar protagonista da sua saúde. Mesmo você ali, menina. Por quê? Porque é você que vai sentir as coisas.
É você que vai passar por todo o processo. Eu sempre fui uma pessoa que fui gordinha na infância, adolescência, hoje vivo uma briga contra a balança, uma má alimentação, porque eu tenho uma memória alimentar muito ruim, isso foi consequência da minha infância e adolescência, né? Então, talvez se eu tivesse sido protagonista, tivesse tido todo o conhecimento, orientação profissional mesmo, sabe? Hoje poderia ser diferente. Então, assim, procure médico, estimule os seus pais, se não lhe levou ainda, se está ali passando pelo período da puberdade, já é o período de você procurar seu ginecologista, fale para os seus pais que você precisa ir, sem preconceito, mostre o TPM Cash para ele, diga que você precisa ir, e não é porque talvez você está namorando, vai iniciar a vida, não, é para a sua saúde, para a sua saúde como mulher, tá? Porque você vai perceber, você que é novinha, que os problemas só vão mudando. No começo você se preocupa com cólica, com menstruação, depois você vai se preocupar com outras demandas, tá? Então, procure um profissional que você tenha uma empatia, que você goste, né? Sim. Para que você se sinta à vontade para conversar e tirar todas as suas dúvidas. Se conhecer, né? Se conhecer, seu corpo, justamente. ter saúde. Justamente. Ai, Mabelle, obrigada Ai, por esse ótimo, tempo. Eu adorei. amei. Olha, a Mabelle já tá deixando aqui, viu, gente? O compromisso de voltar. E a gente pode abrir. A gente pode fazer um tema, né? A gente consegue fazer ao vivo um dia? Sim, vamos fazer ao vivo um dia, porque elas participam. Show, fechado. Ó, já tem aqui o compromisso da Mabelle e do Tadeu, de a gente fazer ao vivo. Maravilha, maravilha. Amei. A gente coloca eles pra participarem, a gente faz as perguntas. Eu acho que vai ser bem bacana. Amei. Muito obrigada, Foi Mabelle. ótimo, obrigada. A gente ama muito você. Amei. E obrigada por seu tempo, sua disponibilidade, trazer a neném junto. Sim, tá lá fora. Já quer mamar. Gente, muito obrigada por você ter vindo até aqui com a gente, receber essas informações, participar. E a gente vai ter aí o ao vivo. Já se liga aí nos Instagrams, nas redes sociais. E aí já deixa seu like, já comenta, já manda esse vídeo aqui para suas amigas, que é tão importante, né? A gente compartilhar boas informações. E a gente se vê no próximo TPM Cast. Um beijo! Tchau!